queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que bênção de Deus poder estar mais uma vez aqui com você para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Não sei se você percebeu, mas na semana passada nós não tivemos nem nossa ministração, nem os nossos devocionais que vão ao ar às sextas-feiras e às quartas-feiras, e nem o nosso devocional que vai ao ar às segundas-feiras, querido. Porque eu estava com dengue e eu passei um momento muito difícil, foi uma semana muito difícil, eu estou ainda saindo desse momento difícil, mas já tenho a condição de voltar a fazer aqui os nossos vídeos, algo que traz tanta alegria para o meu coração, compartilhar a palavra do Senhor, e que eu acredito firmemente que se transforma em grandes ferramentas para que o Senhor ele possa agir em nossas vidas, querido, resposta de Deus para aquilo que nós estamos vivendo. Quero agradecer por todas as mensagens que eu recebi, as orações que foram feitas, porque eu tenho certeza que foi a partir dessas orações, que foi a partir desse carinho que eu fui levado diante do Senhor, que Ele me concedeu, querido, a vitória sobre esse momento difícil. E eu queria continuar então, nós estávamos falando um pouquinho sobre a nossa série do mês de abril, que é o Espírito Santo. Fizemos essa parada, forçada na semana passada, mas agora eu quero voltar a conversar um pouquinho com você sobre o Espírito Santo, queridos, porque é justamente Ele que faz o trabalho de adequação da nossa vida com a nova vida que o Senhor ele tem para nós. É Ele que é esse ponto de ligação, essa conexão. Então, nada mais justo do que nós aprendermos sobre Ele, quem Ele é, como que eu posso conhecê-lo, como que Ele opera, qual é o seu objetivo nas nossas vidas, para que a gente possa ir dando lugar ao Espírito Santo, para que Ele vá nos elevando à semelhança de Cristo Jesus. E na última ministração da nossa série, nós falamos um pouquinho sobre conhecer o Espírito Santo, não sei se você lembra. Então, como que nós conhecemos o Espírito Santo? Eu falei que não é através da nossa mente apenas. A mente, ela é apenas um pequeno porção desse conhecimento que nós podemos ter sobre o Espírito Santo. Nós não conhecemos através da mente exclusivamente porque ele não é uma matéria teórica, ele não é uma força, ele não é uma filosofia com a qual nós precisamos exercer um conhecimento apenas mental, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, queridos. E então, como que você conhece uma pessoa? Não é através da sua mente apenas, mas é sim através do convívio, da comunhão. Inclusive, Ele é o Deus da koinonia, Ele é o Deus da comunhão em nossas vidas, e essa comunhão é que faz com que você conheça cada dia mais as pessoas, a pessoa que está ao seu lado, e da mesma forma o Espírito Santo. Então, que esse conhecimento ele precisa abranger muito mais do que um conhecimento teórico em nossas vidas, mas é um conhecimento muito prático, porque uma pessoa você conhece ela de maneira extremamente prática. E eu queria continuar a nossa conversa sobre o Espírito Santo aqui agora, depois de a gente ter falado um pouquinho sobre como conhecê-lo, que é uma pessoa, conversar com ele, como você faz com uma pessoa, querido. Não tem assim uma explicação muito teórica para isso, Como todos nós temos relacionamentos, e nós não começamos esses relacionamentos no nível de intimidade profundo. Eles foram se aprofundando à medida que eu fui conhecendo essa pessoa. A proposta com o Espírito Santo é a mesma, tá? Então, continuando, para que a gente possa ter mais bases para este conhecimento acontecer, eu queria falar um pouquinho hoje sobre saber o que o Espírito Santo quer, o que o Espírito Santo quer, então, fazer em nossas vidas, o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós, querido. Então, o que acontece, Voltando um pouquinho sobre o plano da salvação. O plano da salvação, queridos, ele é executado pelas três pessoas da Santíssima Trindade. O Senhor, nosso Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, Ele elabora esse plano e Ele envia o Senhor Jesus para executar esse plano aqui na Terra. Então,
o Senhor Deus Pai elabora todo o plano. É por isso que você vê Jesus falando em muitos momentos que ele veio fazer a vontade do Pai, ou seja, os planos são do Pai, e ele é o executor. Jesus ele vem, ele executa o plano com total perfeição, como nós sabemos. Inclusive, estamos na semana, né, onde nós comemoramos, né, o sacrifício do Senhor Jesus por nós, ali na cruz do Calvário. E no domingo, né, domingo de Páscoa, a sua ressurreição. Então, em todas as suas orações essa semana, lembre-se de agradecer pela salvação. É muito importante nós trazermos essa verdade para dentro do nosso coração a cada dia, porque esse é o presente maior que Deus poderia nos dar, a salvação através do seu Filho Jesus. Mas voltando, Jesus ele é o executor deste plano maravilhoso. Então ele volta para o céu e aí entra em operação, né, a obra da salvação ela vem passando por um desdobramento de planejamento, de execução e agora de operação em nossas vidas. E quem faz a parte da operação, da salvação em nossas vidas é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É justamente o trabalho dele, a obra que ele vem fazer em nossos corações, em nossas vidas, querido, que é operacionalizar justamente essa salvação. Veja, se o Pai tivesse planejado a salvação, mas não tivesse ninguém para executar, ela não aconteceria. Se o Pai tivesse planejado Jesus executado, mas ninguém para operacionalizar essa salvação em nós, ela também ficaria barrada. Então é uma completude aquilo que o Espírito Santo está fazendo do plano da salvação em nossas vidas. E o que é esse plano da salvação que ele está fazendo em nossas vidas, querida? A proposta dele é justamente fazer com que nós tenhamos a semelhança de Cristo Jesus em nossas vidas. É que nós possamos viver de maneira íntegra e completa a nova vida que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Então, desde o momento onde nós somos convidados por Ele, né? Porque é Ele que faz o convencimento das pessoas, para que essas pessoas entreguem a vida para Cristo Jesus. É Ele que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Ele faz esse convencimento, Ele já está ali operando em nós. E Ele faz esse convencimento, e aí a gente entrega a nossa vida para Cristo Jesus. É Ele também que opera a regeneração dentro de nós. Então Ele vai fazer com que essa alma, né, essa vida que estava morta, esse espírito, melhor dizendo, que estava morto, separado de Deus, como está lá em Romanos, ele volte a ter mais uma vez a conexão com Deus. Então Ele é a conexão, ele faz a conexão e Ele regenera, Ele traz a vida ao nosso espírito novamente, e a gente é reconectado então a Deus através dele. Ele começa aí, né, a sua operação mais profunda. Ele nos convenceu, a gente entregou a vida para Cristo Jesus, e dentro desse entregar a vida para Cristo Jesus, ele começa então essa operação mais profunda, que é de nos reconectar a Cristo. Melhor, reconectar a Deus, né, através da obra de Jesus Cristo, reconectarmos a Deus, e Ele veio morar dentro de nós. Então Ele vai fazer esse trabalho de regeneração, de restauração em nossas vidas, de reconexão com o Senhor, com o nosso Pai Celestial, e Ele vem morar dentro de nós para Ele dar continuidade, porque esse começo da obra regeneradora é somente o começo da sua obra em nós. E aí, a partir desse momento, ele vai começar a fazer todo o trabalho de nos levar a imitar o Senhor Jesus, a termos a semelhança do Senhor Jesus, a vivermos o reino dos céus nessa terra. Como eu sempre falei em algumas ministrações, nós não precisamos morrer para ir para o céu. A proposta do Espírito Santo morando dentro de nós é trazer o céu para nossas vidas, é justamente trazer o reino dos céus para que a gente possa viver o reino do céu de maneira íntegra, de maneira completa em nossas vidas hoje, querido. Então nós estamos andando com os pés nessa terra, mas com o nosso espírito, com o nosso eu, nós podemos andar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Deixa eu compartilhar com você o que está escrito lá, por exemplo, em João, capítulo 15 e o versículo 26, que fala um pouquinho sobre a obra que ele vai fazendo em nossas vidas. Está escrito: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então esse é o Espírito Santo, queridos. Ele está fazendo essa operacionalização justamente da salvação, do plano da salvação dentro dos nossos corações, cuidando de cada área, cuidando de cada detalhe para assemelhar essa área, esse detalhe ao reino dos céus, ao que o reino dos céus tem para nós, como propósito, como valores, como direção. Então, em todos os sentidos, ele vai trabalhando para que a gente vá sendo moldado como um cidadão do céu, a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor, queridos. E aí, quando a gente começa a olhar sob esse ângulo de que ele está fazendo realmente um trabalho, que ele está fazendo algo, que é nos moldar à semelhança de Cristo Jesus, a pergunta que vem logo em sequência, né? Porque eu já entendi o que ele quer me moldar à semelhança de Cristo Jesus, ele quer operacionalizar a integralidade da salvação em mim. Então, qual que é a minha parte? Qual que é a parte dele dentro desse processo? Queridos, como eu sei o que ele está fazendo, então eu chego à seguinte conclusão, que o agente ativo da salvação é o Espírito Santo. Não sou eu que escolhi, receber a salvação, que agora pertenço a uma igreja, que agora tenho um vocabulário voltado justamente para o cristianismo, que eu leio a Bíblia. Não sou eu o agente ativo dessa operação, mas sim o Espírito Santo. Encontrar o meu lugar dentro desse plano que ele está executando é algo extremamente importante para que a gente possa, querido, justamente fazer aquilo que nos compete, não tentar fazer aquilo que compete ao Espírito Santo. O fazer aquilo que compete ao Espírito Santo dentro da vida cristã acaba trazendo muito peso para as pessoas, queridos, que sem saber estão lá tentando fazer uma parte que é do próprio Espírito Santo, E por isso a vida cristã, em muitos momentos, para muitas pessoas, ela acaba ficando pesada. Por exemplo, a vida cristã que é recheada de não pode, Não pode, agora não posso, eu sou cristã, não posso fazer isso, não posso ir aquilo, não posso. Então essa vida do não pode, queridos, que a pessoa não consegue entender o porquê não pode, de maneira profunda, Ela só entende de maneira muito superficial, como que alguém estando colocando uma barreira, Não pode fazer isso, não pode falar com tal pessoa, não pode falar tal palavra, não pode ir em tal lugar. Então isso se torna um peso. E isso justamente é um trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, que faz com que a vida cristã ela não seja um peso, porque a gente pode olhar na história e encontrar a história de grandes homens e grandes mulheres de Deus que passaram por coisas muito difíceis, mas que você via plenamente nos seus escritos, na sua vida, na sua biografia, uma leveza de graça, de abundância, de plenitude que é fora do comum para uma pessoa que está vivendo debaixo de tantas dificuldades. O mesmo acontece conosco, querido. Então eu tenho que descobrir qual que é o meu ponto, quem que eu sou nesse plano, qual que é o meu afazer, Então, se o Espírito Santo é o agente ativo dentro da operacionalização da salvação em mim, eu sou o agente passivo, queridos, Então, para trazer uma pequena figura para a gente entender, é como se ele fosse o professor dentro da sala de aula, É como se ele fosse o professor que está me ensinando algo novo e eu, o aluno que estou lá, de maneira passiva, aceitando aquilo que está sendo falado e trazendo aquilo que está sendo transmitido de ensinamento para dentro de mim. Dentro da sala de aula, o agente ativo é o professor, que ele está levando um conhecimento novo que aquela outra pessoa, que é o aluno, não sabe, e nesse sentido o aluno ele
acaba sendo o agente passivo, que está recebendo esse novo conhecimento dentro do seu coração. Então, por isso que é importante a gente estar sempre onde se está falando de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele como nosso professor, ele vai acrescentar as informações, o conhecimento e tudo mais o que precisa para que a gente possa conseguir operacionalizar essa obra dele, né? essa graça dentro da nossa vida, do nosso coração, ter esse conhecimento. Então ele é justamente essa pessoa que está de maneira ativa, levando o evangelho, levando a salvação, o seu plano, o seu desenvolvimento para dentro dos nossos corações, para dentro da nossa alma. Quando eu falo que eu sou o agente passivo, não significa que eu não faço nada, que não é isso, né? Você pode ver mesmo essa figura do aluno, ele não é alguém que fica lá imóvel simplesmente, não. É alguém que está recebendo aquela palavra e está processando aquilo dentro dele, ele está recebendo aquele conhecimento, está processando aquele conhecimento dentro da sua mente, do seu coração, para que ele possa então buscar o seu próprio entendimento em relação àquilo e conseguir também executar aquilo que está sendo ensinado para ele. Então essa é a nossa posição, que a gente está recebendo do Espírito Santo. Esse é por um lado, tá? Porque fala também aqui, né, que nós lemos em João capítulo 15, versículo 26, que ele vai testificar de Jesus. Então, o que é testificar de Jesus? É trazer conhecimento a respeito de Jesus para a nossa vida, mas testificar também é dar o exemplo, queridos. É justamente trazer a experiência prática de Jesus também em nossas vidas. Então, se por um lado ele testifica, trazendo conhecimento sobre Jesus para a nossa vida, por outro lado, ele vai trazer este exemplo, esta experiência com a palavra de Deus, com justamente de Jesus em nossas vidas, querido, né? Ele vai acomodar o Senhor Jesus da sua forma completa dentro das nossas vidas. E aí nós assumimos uma outra figura, que é a figura do construtor, queridos, né? Então, por exemplo, dentro de um trabalho de construção, o construtor é o agente ativo. E o terreno onde ele vai construir é justamente o agente passivo dessa construção. Então, se por um lado ele vai trazer o conhecimento e ele é o sumo professor e nós somos o aluno que está recebendo o conhecimento, porque nós mudamos a partir de nós conhecermos. Então nós estamos recebendo esse conhecimento e ele vai agora pegar esse conhecimento como um construtor que ele é e ele vai operacionalizar ele nas nossas vidas. Então, se o construtor, dentro dessa figura da construção, o construtor é o agente ativo, o que o terreno faz? O terreno ele dá lugar, queridos, né? É justamente isso que nós precisamos, dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar em nossas vidas. Olhando por um outro ângulo do oleiro, né? Ele é o oleiro que vai dar esse molde em nossas vidas e nós somos justamente esse barro que está em suas mãos que tem de permitir, que tem de ser moldável para que ele possa fazer o vaso, né? Ou então a escultura que ele quer a partir daquilo que ele tem como uma ideia. Por isso que nós somos esse agente passivo. Então, por um lado, nós recebemos o conhecimento, por outro lado, nós damos lugar para que ele, através de todas as situações em nossas vidas, ele possa ir moldando e formando a pessoa do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Tá bom, querido? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar a sua família.